Boa noite a todos, a todas. Boa noite a todos os servidores, aos servidores da Casa, da Câmara Municipal, aos servidores do Executivo, da Prefeitura Municipal. Quero aqui cumprimentar a nossa secretária de Administração, doutora Ieda. Cumprimento também o nosso secretário de Governo, Cafu, nosso presidente do sindicato, José Bispo, o Paulão, que também vai nos auxiliar aqui nos trabalhos. Quero saudar todos os vereadores que estão presentes. Alguns vereadores já tinham compromisso agendado, não puderam vir. O Derli está com um caso de parente em hospital e não pôde comparecer. Primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês aqui, que vieram, que nos procuraram, para que a gente pudesse ouvi-los e tentar, de alguma forma, explicar para vocês e trazer algum entendimento na questão da cesta básica dos servidores, né, com relação às novas alíquotas que foram implantadas. Quero dizer também que essa casa nunca se furtou, em momento algum, desse debate e outros também que vocês já enfrentaram em defesa dos servidores. Nós sempre estamos aqui prontos a ouvi-los, motivo esse pelo qual nós convocamos esse debate. Eu quero também aproveitar a oportunidade e dizer para vocês que eu também tinha um compromisso, tenho, na verdade, um compromisso já agendado lá na UNASP, está tendo uma atividade e eu tinha confirmado presença. No entanto, eu vou me ausentar, vou fazer a abertura e vou passar aqui para o Paulo, vereador Paulo, conduzir os trabalhos. Espero que a gente saia com bons frutos aqui desse debate. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Bom, boa noite a todos. Boa noite, gente. Importante para que a gente faça esse debate de maneira tranquila, que nós possamos estar com o coração tranquilo para debater dentro do respeito, da civilidade que todos temos, para que a gente consiga sair dessa reunião com algum resultado que seja interessante para os servidores. Eu quero ratificar aqui as palavras do presidente e agradecer também aos outros membros da mesa que me pediram para estar aqui nessa noite, com essa responsabilidade de ser o mediador dessa reunião. Mas a Câmara Municipal, com essa Câmara em debate, o que ela demonstra de maneira muito clara é que nunca nessa casa, ela se colocou contra os servidores do nosso município. Ao contrário, teve momentos claros e evidentes que um grupo de servidores não queriam. Vou dar um exemplo. Quando o Meira parcelou aquele reajuste lá, daqueles valores que estavam sendo discutidos na Justiça, foi colocado por um grupo de servidores que não queriam. Os servidores reivindicavam 43%, se eu não estiver equivocado com os números, e o Meira mandou uma proposta de 25% parcelado, e a Câmara aprovou isso. E isso foi parcelado, inclusive o governo do Ângelo, quando chegou, teve que continuar pagando ainda algumas etapas. Hoje, imagine o salário dos servidores com 25% a menos, qual seria o valor real? Então, isso é para mostrar que a Câmara Municipal, efetivamente, ela quer fazer o debate. Regras do debate. Vou passar a palavra primeiro para o presidente do sindicato, que fala oficialmente pela categoria. Depois, para que ninguém se sinta aí sem a oportunidade, vamos abrir 5 palavras dentre vocês. Então, vocês se organizem aí, escolham 5 para poderem trazer a posição dos servidores, que pode não ser, de repente, a mesma do sindicato. Vocês 5 falam, passo a palavra para o secretário de governo para que possa também se manifestar sobre aquilo que foi dito. E logo depois a fala do secretário, se houver complementos. Doutora Ieda, secretária de Administração, o fará, e a Silvânia, secretária jurídica da Prefeitura, também o fará. E os internautas que nos acompanham podem mandar perguntas também via web para que a gente possa aqui fazer as perguntas. Ok? Esse é o formato para que a gente faça um debate claro e transparente. O que eu quero...
As perguntas via web, mas de repente tem alguma pergunta que seja importante fazer, a gente fala ela. O que é importante? Durante as falas, não precisamos aplaudir, não precisamos vaiar, o que nós precisamos é fazer o debate, ok? Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Combinado, então? Então, agradeço a presença de cada vereador que deixou outros afazeres para estar aqui nessa noite. Extremamente importante a presença de um número representativo dos vereadores. Passo a palavra para o presidente do sindicato, lembrando que o nosso tema é cesta básica. Nós não iremos tratar de outro assunto que não seja cesta básica nesse Câmara em Debate. Ah, mas tem outras questões. Podemos alinhar para uma próxima Câmara em Debate. Essa Câmara em Debate é cesta básica, ok? Presidente do sindicato, com a palavra. Boa noite a todos, a todas. Queria agradecer a oportunidade única, que nunca teve, né? Um debate assim bem amplo, no que se diz respeito a direitos ao trabalhador. Mas antes de falar, queria agradecer os diretores, nosso advogado, do sindicato aqui presente, mas queria agradecer o Paulão pela audiência pública que nós tivemos nessa Câmara sobre a PEC 32, que foi muito importante, é a única da cidade e região metropolitana que fez a PEC. Eu não podia deixar de estar falando referente a isso. Nós fizemos uma cartilha para todos os servidores sobre a PEC 32 e agradecer sobre a moção dos vereadores repudiando a PEC 32. Isso é muito importante, que é a participação dos vereadores referente a isso. A PEC 32 é muito importante de você estar ciente que o Congresso, através do presidente da Câmara, ele está querendo aprovar a PEC 32. Aí não tem nem esses debates referente ao servidor público, que vai ser um desmonte. Isso independe de governo. Então, isso é importante, a gente está falando sobre isso. Então, por isso eu estou falando o agradecimento. E agradecer aos vereadores também que esteve presente no sindicato, nunca aconteceu, para estar discutindo a Lei 103 da aposentadoria, que acabou favorecendo em torno de 800 servidores a aposentadoria. Isso é importante eu estar relatando para vocês, a importância de ter essa harmonia de conversa, porque vereador vota, o executivo executa, e nós, sindicatos, solicita, negocia para conseguir o benefício. E referente à cesta básica, a gente tem um histórico referente a isso. Antônio Dias deu a cesta básica, mas nós era CLT. Jair Padovani teve o PSDB, infelizmente, teve aí um desmonte de 300 funcionários, foi mandado embora e voltou todos. E a questão da cesta, o Ministério Público questionou referente à cesta básica, e aí o sindicato entrou na justiça buscando o direito. E ganhamos. Mas por que ganhou? Porque era CLT. Nós tínhamos o direito de adquirir. Apesar que a CLT é o contrário disso. E nós conseguimos ganhar. Pois bem, caiu no colo do Ângelo Perugini, em março de 2005. O Ângelo chamou o sindicato, na época, e negociou entre o sindicato e o Ministério Público. O Ministério Público estabeleceu faixa etária de 1%, vocês conhecem a história. Mas o aumento era para ser maior. E aí é onde conseguiu a questão da negociação. De lá para cá, houve um desacordo, porque aí passou o tal de CDL, mercado que todo mundo conhece, e todo mundo ficou insatisfeito. Houve aí o questionamento referente à greve de 2009, onde todo mundo abriu mão do CDL. Por quê? Porque quando o pessoal ia adquirir, ia comprar, aumentava o valor, então não compensava o cartão. E aí é onde todo mundo solicitou a questão da cesta de volta. E aí na greve foi estabelecido o plano carro-carreiro do trabalhador e também a questão da cesta básica, que na época era R$ 75,00. E aí voltou a tabela por causa do Ministério Público. Então, o que eu tenho a dizer é referente a isso. A gente tem que ter conhecimento referente a isso. O sindicato não abre mão de direito. Se for para a gente solicitar, negociar qualquer situação que se diz a respeito à cesta básica, no paralelo, nós estamos de acordo, mas abrir mão, que é direito, nós não vamos abrir. Isso está decidido na questão judicial.
E o que eu quero dizer para vocês, nós teve conquista. Conseguimos a cesta de Natal. Ninguém questiona. Agora, se a gente for para discutir em outros benefícios, até o momento de hoje, eu não tive nenhum desconforto junto ao governo para negociar através do sindicato. Se alguém tem um desconforto referente a qualquer situação no que se diz respeito ao trabalhador, vai ao sindicato, nós faz a comissão e vamos conversar com o governo. Tem as portas abertas para a gente ir, porque ninguém é dono da verdade. E nós conseguimos chegar a um bom senso. Até hoje, a Câmara de Vereadores teve sempre o bom senso. Eu nunca vi ao contrário disso. Inclusive, através do nosso diretor Ivair, conseguiu, através dos vereadores, parabéns para vocês, votar a folga do vigia 12/36. Bom, isso aí vinha rolando há muito tempo. Entendeu? Isso é importante saber. E saber também que o prefeito hoje era presidente da Câmara, deu o benefício aqui, ó, na casa. Deu o cartão. Mas por quê? Porque o orçamento da Câmara é totalmente diferente, aqui é um outro CNPJ. Então, quando a gente for discutir benefício, é lá no Executivo. Mas a questão do bom senso, a gente tem que saber até o limite da gente. Porque eu sou pai, todo mundo aqui é pai e mãe. E a gente tem o orçamento da casa. E o orçamento da casa, às vezes um filho pede um celular. Ô filho, não dá para comprar esse mês. Dá um tempinho, mas ele vai cobrar de novo. E a gente vai ter de arrumar um meio de dar um celular para o filho. Poder público é a mesma coisa. A gente tem de galgar. Vai chegar o momento que nós vamos chegar no objetivo. Eu agradeço. Essa é a minha fala. Obrigado, presidente do sindicato. Quem são os 5 que gostariam de se manifestarem aí? Por favor, Wanda, Elisângela, Wanda, um microfone ali. Quem vai? Vanessa, por favor. Os que querem falar sobre essa questão, por gentileza, a Vanessa está indo aí. É só levantar e já ir lá, para a gente formar 5 ali. Não, por favor, eu peço que levante e fique ali, para a gente ter os 5 que vão falar. É importante que... Pessoal, importante que você diga seu nome, não e se você da onde você é servidor, só para que a gente saiba que todo mundo que vai falar é servidor. Outra coisa, pessoal. Quem vai falar precisa ser servidor e que receba a cesta básica, ok? Se não recebe cesta básica, desculpa, mas não é o caso dessa fala. Pode passar o microfone. Boa noite a todos. Kátia, por favor, 3 minutos, tá? No máximo. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar falando. A minha dúvida, eu acredito que seja a dúvida da maioria aqui. Espero que esteja contemplando a resposta para todos. Há muito tempo a gente tem batido numa tecla, por que não substitui a cesta por um ticket refeição? Eu acho que agora o momento é perfeito, né? A gente queria um respaldo sobre isso. Que seja o mesmo valor da cesta, mas que a gente tenha a liberdade de optar ou por um ou por outro, ou substituir, de repente, se a maioria quer isso, substituir já pelo ticket. Essa é a minha pergunta. Muito obrigada a todos. Cássia, quem é o próximo? Quem é o próximo? Sou eu mesmo? Mais alguém? Boa noite a todos. Meu nome é Éder, sou da Saúde. Eu queria só trazer alguns esclarecimentos que é necessário, Paulão. Existe o... Da sexta. Sobre a sexta? À Sobre vontade, isso que nós à estamos vontade. debatendo, não é? Então, assim, o que acontece? Nós temos um contrato que foi recentemente assinado. Esse contrato prevê R$30.780.000 de compras. É um previsto. Esse contrato, a rescisória desse contrato é alta, não é baixa. Então, essa discussão, eu gostaria de saber da mesa se essa discussão foi levada a possibilidade na CPN, essa troca, e se os servidores foram consultados pelo sindicato a respeito da possibilidade, porque o sindicato é um representante da maioria. Então, ele deve fazer uma análise com a maioria e saber se essa maioria aceita a troca ou não, não simplesmente tomar uma decisão particular voltada para ele. Esse é o meu questionamento. Obrigado, Éder. Próxima.
Boa noite, eu sou a Vanessa, sou da Educação. E o que eu tenho para falar e para perguntar para vocês é a questão de, assim, a cesta, eu acho que ninguém questiona a questão da cesta, que seja um benefício. Mas eu estou aqui há 15 anos, na Prefeitura de Hortolândia. Há 15 anos eu ouço a mesma história em relação que a maioria, eu acho que são pouquíssimos que não querem um VA, um Vale Alimentação. A cesta é benéfica? Claro que é, é um direito, mas a gente tem que ter a opção de ter o VA. Toda a região, igual já foi questionado no dia que a gente foi na reunião com o Cafu, teve coisas que eu realmente não sabia, eu falei para ele, e questão da questão judicial que a gente recebe a cesta. Eu acho que as informações têm que ser mais claras para todos os servidores, não apenas aqueles que ficam olhando. Eu só fiquei sabendo dos valores da cesta porque eu olho o Diário Oficial todo dia. Nem todo mundo olha o Diário Oficial todo dia. E isso são coisas que têm que ser discutidas com o servidor bem antes, para depois acontecer. Então, eu acredito que está na hora da gente mudar e ter um Vale Alimentação digno, porque, gente, Hortolândia tem receita para isso. Isso tem. E eu acho que quando a administração investe numa qualidade para o servidor, uma coisa benéfica para o servidor, quem sai ganhando é a população. Porque eu tenho certeza que a população ela vai receber atendimento melhor ainda. Se a gente não está contente, se o servidor não está contente, você acha que ele vai ter, sabe, um pai de família só com uma cesta? Não dá. Está na hora de mudança. Já passou da hora. Okay. É isso? Ok, obrigado, professora. Falaram 3, né? Mais alguém? Por favor. Pessoal, por favor. Boa noite a todos. Eu sou a Marina, sou professora aqui, vai fazer 10 anos, pouco, né? Mas já tenho um bom histórico de colegas que já trabalham aqui há muito tempo. E, falando de cesta básica, disseram no áudio que é um direito do CLT, né? E a maioria é servidor. E a gente gostaria de saber qual é o regimento, tá? O que rege para a gente poder trocar essa cesta, porque eu acredito que a maioria queira isso. E porque o repasse para a empresa terceirizada da cesta básica não pode ser repassado para nós. E benefício não é pago. Se a gente paga, a gente não tem benefício nenhum. Tá? Então, eu gostaria de saber o regimento e as possibilidades dessa troca. Obrigada. Obrigado, professora. Mais alguém? Falta mais um. Professora Paula. Eu sou a professora Paula, estou aqui na rede 23 anos. Eu acho, gente, em nome de todos nós servidores, primeiro, para tomar uma decisão, teria que consultar os servidores. Porque essa cesta básica, quem consome somos nós, servidores. Nós que estamos pagando por ela. Ela não é de graça. E tem muitos produtos que vêm na cesta básica que a gente nem utiliza. Um monte de fubá, farinha de milho, óleo sem qualidade, entendeu? Então, acho que tem que consultar o servidor, qual é o produto que o servidor usa na casa dele para montar uma cesta básica. Então, vamos partir por ticket de alimentação. Que você vai no mercado, compra o que você quer. Você tem direito de comprar o que você quer. Você não é obrigado a comer aquilo que vem na cesta. Porque tem muitas coisas que vêm na cesta, eu não utilizo. Entendeu? Então, vamos, já que a gente está pagando, que essa cesta básica nunca foi de graça, vamos lutar por alimento que nós utilizamos em casa, consulta o servidor. E vamos partir para o ticket de alimentação, que é o que nós queremos até agora. Entendeu? Vamos todo mundo lutar por esse ticket e obedecer, ouvir o servidor. Porque a gente está lutando por isso, a gente tem nosso direito. Então, a primeira coisa seria consultar o servidor, não é tomar uma decisão por conta própria. Obrigado, professora. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então, nesse momento, eu passo a palavra
Vai você. Para o secretário de Governo, Cafu. Você vai lá para a tribuna, filho? Boa noite. Quero aqui cumprimentar o vereador Luiz, vereador Daniel, o Enoque, Orlando, a Márcia, o Ananias, o Carlão, o vereador Nego, o Lipaus, cumprimentar o Paulão, cumprimentar a Ieda e a Silvânia, minhas colegas de secretariado, cumprimentar o bispo e cumprimentar todos. Primeiro, viu, Paulão, que está presidindo o debate, eu quero fazer uma parte de esclarecer e depois eu responder as 5 perguntas aqui. O que nós precisamos esclarecer aqui, e eu já falei isso, e o bispo, como presidente do sindicato, é testemunha, e a prefeitura tem isso muito claro, a prefeitura nunca fugiu da questão de trocar a cesta pelo vale-refeição, pelo vale-alimentação. Nós topamos trocar. Só que, para fazer isso, tem 2 coisas. Tem uma questão judicial e uma questão que é o sindicato. Tem que ser acordo coletivo. O sindicato tem que concordar. E o sindicato não concorda, porque o sindicato, em certo ponto, também está correto, até porque eu fui sindicalista por 24 anos, e se estivesse no lugar do sindicato também não concordaria. Porque a partir do momento que eu trocar a cesta pelo vale-refeição, pelo vale-alimentação, hoje a prefeitura pode estar fazendo esse vale-alimentação de R$ 400. Amanhã, eu não sei qual governo que vai estar aí, e aí você não tem mais uma lei que te garanta isso, não tem um acordo que te garanta isso, e se você for e olhar o orçamento, e esse orçamento não der para pagar os R$ 400, o prefeito não vai pagar. Isso as pessoas precisam ter clareza, não paga. Não, gente, eu ouvi, eu acho que a maioria aqui é educadores, então educadores se diz educação. Eu ouvi, então gostaria que todos ouvissem também. Então, a primeira coisa é isso, não dá essa garantia. Por isso que o sindicato não abre mão. O sindicato não abre mão. Se o sindicato tivesse concordado, nós já nas 4 últimas reuniões que tivemos, e com a CPN, nós sempre colocamos isso. E tem a negociação com a CPN constantemente. Nós colocamos. A outra questão é que essa questão da cesta básica foi dado em 98 pela Justiça, no governo, como disse o bispo, do Padovani. Só que, qual era o desconto que as pessoas precisam voltar lá atrás? Quando o Padovani deu, em 98, a cesta, o desconto era de 15% a menor faixa, de 30%, 58%, 73%, 89%, e quem ganhava mais pagava 100%, ou não pegava a cesta. Esse desconto mudou no governo Perugini em 2009, que aí, depois da greve, fez um acordo, e aí passou a ser 1%, ou seja, não era mais 15% o menor, é 1%, 25%, 40% do valor da cesta e 60% do valor da cesta. Isso é do valor da cesta. E sobre o salário do servidor, daquele salário dele de concurso. Se o cara teve benefício, teve quinquênio, teve outras coisas, não entrava nesse desconto. Ele ficava a faixa dele pelo salário dele de concurso. A cesta, desde 2019, não se aumenta. O valor da cesta, descontado 1%, 25%, 40%, 60%, era sobre o valor de 2018, de R$ 169. Em 2019, nós não demos o aumento da cesta. O sindicato sabe disso. Em 2020 e 2021, devido à pandemia, nós também, a cesta aumentou, mas nós não fizemos esse repasse para os servidores. E o ano passado também não. Só que o Tribunal de Contas, em 2021, 2022 e esse ano, nos cobra isso. Por que que nós não aumentamos o repasse? Tem vários advogados aqui, sabem. Está lá o relatório do Tribunal de Contas, nos cobrando. Por quê?
Porque o acordo e o que diz a lei, a cesta, ela não é gratuita, ela tem que ser paga por uma parte, tem que ser paga pelos servidores. Então, nós definimos o quê? Para que o prefeito não respondesse, para que as contas da prefeitura não fossem rejeitadas, nós resolvemos fazer o desconto pelo valor da cesta atual. Os 4 anos que nós não descontamos, nós resolvemos fazer. Só que o que aconteceu? Se nós fizéssemos o desconto pela lei que existia, que era a lei anterior, né? Que era a lei 3469, era pegar R$ 570 e trabalhar pela lei 3469, seria 1%, né? 570 a sexta, então ia pagar 570. Só que a segunda faixa seria 25%. Então, quem pagava 42, se fosse pela lei anterior, ele ia pagar 25%, ele ia pagar 142. Quem pagava 67, se fosse pela lei anterior, ia pagar 228, porque era 40%. E quem pagava 101, pela lei anterior, que era 60%, ele ia pagar 342. E nós achávamos que isso era muito. O prefeito falou, não, é muito, vamos diminuir. Sentamos com os vereadores e com o sindicato e fizemos uma lei modificando a 364. Mandamos para a Câmara uma nova lei, que foi a Lei 4179, aonde só mantivemos o valor de 1% da primeira faixa. A segunda faixa, que era 25%, nós abaixamos para 10%. De 25%, nós abaixamos para 10%. Então, quem pagou 42, ia pagar agora 57%, porque era 10%, ao invés de pagar 142. A terceira faixa, que era 40%, nós abaixamos para 14%. Baixamos de 40% para 14%. Então, quem iria pagar 228 e pagava 68 na outra, agora vai pagar 79, R$ 11 de aumento. E a quarta faixa, que era 60%, nós abaixamos para 38, que aqui está o grande, tem 1.500 pessoas aqui nessa faixa, que saiu de 101 para 216. Só que nós temos 4.089 servidores que pegam a cesta. E aí, muitas pessoas falam aqui, mas eu posso comprar com R$ 400. Outros falaram que nós superfaturamos a cesta, que essa cesta está superfaturada. Pediram para mim não falar, mas eu vou falar. Tem 6 pessoas que falaram isso em vários grupos, e são servidores efetivos, eles vão ser abertos sindicância e eles vão ter que provar aonde teve o superfaturamento dessa cesta. Porque, se não provar, vai ser aberto o PAD, porque quem acusa, cabe o ônus da prova. Então, quero ver aonde está esse superfaturamento. As pessoas esquecem que é uma licitação, você está servindo para o órgão público, a Prefeitura de Hortolândia paga em dia, mas tem muitas prefeituras que os 30 dias dele é 90, 120 dias. Então, a pessoa, na hora que ele vai servir o órgão público, ele coloca esse risco. As pessoas esquecem que tem que ser empacotada essa cesta, que ela tem que ser embalada, tem a logomarca. Mais do que isso, as pessoas esquecem que nós entregamos em casa. Para muitas pessoas é fácil dizer, deixa na escola, lá que eu pego, porque eu tenho automóvel. Agora, e o pessoal de serviços urbanos? Que é a grande maioria, que nós temos lá quase 1.000 funcionários, que cuida da cidade, da zeladoria da cidade, que não tem veículo, eles recebem na casa deles, sim, a cesta. Esse transporte é custo. Muitos servidores recebem a cesta em casa, os outros recebem no seu local de trabalho. Olha as prefeituras aqui do lado, as pessoas gostam de comparar com as prefeituras do lado, prefeitura do lado e até mesmo aqui a Câmara. O caminhão está lá, é 2 dias, você vai lá, pega a sua cesta, não pegou a sua cesta em 2 dias, tchau. Nós não fazemos isso. Nós temos respeito aos trabalhadores, por isso que nós buscamos entregar em casa e facilitar a entrega disso. Então, tudo isso tem custo.
Então, aqueles que dizem que essa cesta está superfaturada, busquem todas as comprovantes disso, porque eles vão responder a sindicância, um PADO, e vão ter que mostrar onde foi o superfaturamento. Nós aceitamos o debate, nós fazemos o debate. Agora, nós não aceitamos mentira, nós não aceitamos acusações levianas. Isso nós não vamos aceitar, nunca aceitamos. Esse governo aqui tem transparência. Eu estou aqui desde 1º de janeiro de 2017, já teve 4 vezes aqui que veio a Polícia Federal aqui, e depois, toda a investigação, as 4 vezes o parecer, e está aqui a Câmara aqui, que fiscaliza, e muitos aqui estão aqui já nesses 6 anos, o parecer depois da Polícia Federal, nas 4 investigações que teve, foi isentou, não havia nenhum funcionário envolvido em nada. Fizeram denúncia na época da pandemia de máscara, de isso e aquilo. O Ministério Público Federal, tudo mostrou que nós não fizemos nada errado. Então, essas pessoas que dizem que a cesta está superfaturada, busquem a prova desse superfaturamento, porque vai responder PAD, vai responder sindicância e depois vai responder ainda uma ação criminal por injúria. Tá? Então, gente, o que nós queremos deixar muito claro aqui para vocês? A Prefeitura, o tempo inteiro, teve e tem total tranquilidade de fazer, e a Câmara sabe disso, de trocar a cesta pelo Vale Alimentação. Até porque, hoje, nós gastamos 2,5 milhões, quase 2,6 milhões, para 4.089 funcionários. Se a gente trocar isso, são 4.089. Nós arrecadamos 398 mil no que é pago. A Prefeitura banca mais de 2 milhões e 200 da cesta de servidores. Se nós trocássemos pelo Vale, era simples, por R$400, nós íamos gastar 2 milhões, economizaria 200 e poucos mil por mês, que no final do ano daria 2 milhões e 400 de economia. Só que não depende da Prefeitura, depende de acordo coletivo. Depende do acordo coletivo. Então, qual que é a nossa proposta? E nós trouxemos aqui para os vereadores para eles votarem, né? Que nós vamos mandar outra coisa. Em nenhum momento a Prefeitura, ou saiu qualquer comunicado da Prefeitura, que já ia descontar esse mês, ia descontar retroativo a agosto. Nós nunca falamos isso. A lei foi votada agora em setembro, e seria setembro, não tem retroativo. O que nós pedimos agora? Nós não vamos descontar, conversamos com os vereadores, conversamos com o sindicato, e nós vamos abrir mais uma faixa. O que nós fizemos? Quem ganha acima de 4,5, que estava descontando 38%, de 4,5 até 5.600, vamos descontar 25%. Isso quer dizer o quê? A pessoa vai sair de 101 para 142. E acima de 5,5, 40%, que é 228. Nós abrimos mais uma faixa de desconto. Então, isso é o possível para a Prefeitura fazer. E isso está acordado com o sindicato e com os vereadores. O mais, aí é sindicato. É ele que tem que fazer esse acordo coletivo. Não é comissão, não é abaixo-assinado, porque nada disso vai ter validade jurídica e sustentação jurídica depois. Tá bom? Oi? Se for rápido, sim. Rápido. Eu queria estar falando... Pessoal, por favor. Eu queria estar falando referente ao Éder que se colocou ali. Ele esteve, sim, na Assembleia, né? Está aqui a pauta. E a proposta, nós colocamos referente à cesta básica e o cartão. Ele mesmo se colocou na Assembleia que não é viável abrir mão da cesta, e sim solicitar um cartão de R$400. Então, foi aprovado em Assembleia manter a cesta e questionar ou solicitar o governo que dê um cartão de R$400, independente da cesta. Okay. Então, é importante falar com a verdade.
Muito obrigado. Doutora, só um minutinho, Éder. Só um minutinho, doutora. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores, ao sindicato que está aqui presente. Eu queria esclarecer uma coisa para vocês. Quando discutido com o sindicato em relação à cesta, né, e se falou da não troca do benefício da cesta básica pelo cartão alimentação, o cartão alimentação também é feito por licitação e tudo mais, porque nós não podemos colocar o dinheiro na conta do servidor. Eu acho que isso também tem que ficar claro. Quando se troca, se tem que se abrir para todos os servidores, né, pelo princípio da isonomia que rege a administração pública. Nós não temos orçamento hoje para isso. E como não se quer perder o benefício da cesta, porque, assim, o nosso estatuto, ele não estabelece absolutamente nada da cesta, porque a cesta ela é facultativa, né? Ela não é obrigatória. Nem mesmo a CLT estabelece como obrigatório a cesta. Então, hoje, através de uma determinação judicial, de um acordo coletivo, de uma lei municipal, sim, a cesta se tornou um benefício para os servidores da administração pública. Então, deixar claro que nós sempre colocamos na discussão com o sindicato, não alterando a cesta pelo cartão, nós melhoramos a qualidade da cesta. Esse foi também um objeto de discussão, né? E a questão de o desconto, tanto o vale alimentação quanto a cesta, ela há de ser descontada, né? Porque isso é uma exigência do Tribunal de Contas. Pessoal, só um minuto. Veja, vamos respeitar as falas, beleza? Os itens das cestas, eles foram discutidos com a nutricionista e passou pelo Conselho de Alimentação, que não é composto só por servidor público, né? Então, é importante colocar isso. Não é a administração sozinha que escolhe os itens da cesta, se passa por uma comissão qualificada para isso. Pessoal, só um minuto. Éder, eu vou te dar a palavra, mas não para você. Vocês não vão criar aqui um debate sindicato e... Não, pessoal, estou falando debate... eu estou falando com pessoas inteligentes, tudo bem? Eu não quero um debate aqui entre quem concorda e não concorda com o sindicato. Não é esse o palco. O palco desse é lá no sindicato. Ok? Então, eu vou abrir a palavra para ele, como ele foi citado, mas não para ficar essa pendenga. É isso que eu quero deixar claro. Porque, se for, eu vou cortar a palavra simples assim. Diga. Presidente, muito obrigado pela palavra. Só para refutar uma coisa. A Assembleia não leva a condição pessoal do Éder em conta. Como eu disse na reunião com o senhor Carlos, a minha posição pessoal não interfere na maioria. Então, se a maioria que está aqui participou na Assembleia, legal. Se não participou, se foi só eu que estou aqui e a diretoria, eu acho que não cabe ao sindicato levantar que eu decidi alguma coisa sobre a cesta, porque eu não decidi. Ok. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, eu tenho duas perguntas aqui que veio pela internet, Cafu, de uma servidora, eu não vou falar o nome porque acho que não tem necessidade, não tem, né? Todas falaram. Ana Cláudia, ela diz o seguinte: eles sempre reivindicaram um vale de 300 e hoje a cesta básica está em 570. Não é possível fazer essa troca? Eu acho que essa pergunta já foi respondida. E aqui... Não foi respondida? Eu posso responder. Então, só um minutinho. Por que não pode haver a troca? De maneira direta, para que todos entendam. A troca, ela não pode haver por livre vontade da prefeitura. Tem que ter um acordo coletivo. Nós só podemos isso. Agora, quem pode fazer o acordo coletivo está aqui, é o sindicato. Então, como disse o Éder... Pessoal... Gente...
Eu estou dizendo enquanto prefeitura, tá? Enquanto a prefeitura. O sindicato tem a autonomia dele, tem a diretoria dele, tem os filiados, então é lá que tem que discutir essa questão. Então, nós, a prefeitura... Pessoal, termina, por favor. A prefeitura, ela tem a cesta, tem uma lei que rege a questão da cesta, e nós cumprimos essa questão. E somos fiscalizados pela Câmara, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, por isso que nós temos tranquilidade e transparência e não temos medo de nenhum debate. Então, está lá. Se amanhã, num acordo coletivo, o sindicato achar que tem que trocar a cesta pelo vale, é aquilo que eu falei, nós trocamos. E o sindicato sabe, nós trocamos hoje, trocamos amanhã, só que isso está dentro do orçamento. Esse vale pode começar com 400, como o orçamento amanhã ele pode ser 4.500, como depois ele pode ser cortado, que se der um problema do orçamento. Só esse ano, o FPM do governo federal para todos os municípios caiu, porque a tabela mudou, e o ICMS caiu. Quem acompanha o orçamento da prefeitura vê. Só esse ano nós já estamos com 50 milhões a menos arrecadado do que estava projetado. E nem por isso nós cortamos a cesta e estamos mantendo. Nós estamos cortando outras coisas. Então, é isso que as pessoas precisam ter o entendimento também. Pessoal, para mim, tem uma questão aqui que está muito clara. Algum vereador quer usar a palavra? Gostaria, presidente. Vereador Ananias, depois eu digo o que eu acho. Senhor presidente, nobres vereadores, doutora Ieda, secretário Cafu, secretária Silvana, bispo, representando aqui os sindicatos, servidores, pessoas que nos acompanham. Eu quero ser bastante breve, mas eu não poderia deixar de falar. Penso eu que o secretário de governo, Cafu, já deixou bem claro o esforço que essa Câmara Municipal fez e faz todas as vezes que algum projeto de lei aqui é protocolado e que interfere na vida pessoal do funcionalismo. Eu falo porque fico numa linha tênue, às vezes até confundo se estou falando como vereador ou como servidor público, porque também sou efetivo há mais de 25 anos na Prefeitura Municipal de Hortolândia, e sou, como outros nobres colegas vereadores, sobretudo aqueles que são servidores também, não que os demais não sejam, mas quero acreditar que o fato de vir da categoria dos servidores públicos municipais, nós somos um pouco mais cobrados que os demais. Mas todos nós somos cobrados e todos nós nos esforçamos e muito para poder fazer a vontade, o desejo da maioria dos servidores. Mas a gente não tem a opção de votar ou deixar de votar. O máximo que o regimento interno desta Câmara permite é se abster quando o assunto em discussão interfere pessoalmente na vida daquele parlamentar. Fora isso, nós temos a obrigação de votar. E a Câmara, quando recebeu o projeto de lei 86/2023, que foi esse que reduziu as alíquotas da contribuição da cesta básica por parte do funcionalismo, nós nos reunimos, entendemos a necessidade premente de aprovar a lei, porque reduzia, ou vota sim ou vota não, e não haveria possibilidade alguma de votar não numa redução de alíquotas, mas fizemos o encaminhamento para o Poder Executivo para poder avaliar a possibilidade da inserção de mais uma alíquota, e eu quero publicamente, Cafu, agradecer aqui o Executivo, porque na sua fala foi isso que eu entendi, que o prefeito está disposto a encaminhar aqui para a Câmara, e a gente vai votar o mais rapidamente possível, quando aqui for protocolado, a inserção de mais uma alíquota no universo de desconto da cesta básica para o funcionalismo como um todo. Já que estou falando, nem precisaria, presidente, mas os nobres colegas já conhecem o meu posicionamento pessoal, e quero também dizer que o Éder foi muito pertinente na hora que ele
explicou a diferença da representatividade daquela que é uma opinião pessoal dele. E assim quero fazer agora também. É uma opinião pessoal minha. Me posiciono também da mesma forma que posiciona o sindicato. Benefício não se substitui. Luta para conquistar outro. Luta para conquistar o segundo, luta para conquistar o terceiro. Se não dá no orçamento desse ano, do ano que vem, um dia há de dar. Porque os reflexos orçamentários que o secretário de governo aqui falou, eles são evidentes. São reflexos de uma política econômica pós-pandemia, quando o governo federal reduziu a FIP, que é um imposto cobrado sobre os combustíveis na época da pandemia, e o bolo que faz com que gera o Fundo de Participação dos Municípios e o ICMS do Estado de São Paulo tem um peso significativo nessa alíquota de imposto da FIP, que são os impostos sobre os combustíveis. Então, o que se fez lá atrás, em razão da pandemia, reflete no orçamento de 2023, com possibilidade, inclusive, Cafu, de refletir também no orçamento do ano de 2024. Nunca me furtei, nem vou me furtar. Nós vamos continuar lutando por mais benefícios. E luta por benefício não significa substituir um pelo outro, é conquistar mais um benefício. Eu lembro, presidente, e me desculpe aqueles que entenderem que eu estou sendo prolixo, mas eu gostaria de contar brevemente um ocorrido há mais de 40 anos, porque foi a primeira vez, e isso marca as pessoas, que um dia sobreviveu num parto feito dentro de uma casa de barro no Vale do Jequitinhonha, norte do estado de Minas Gerais, uma das regiões mais pobres desse país. Eu fui pela primeira vez num restaurante, eu devia ter entre 9 e 10 anos de idade, nunca tinha tido essa oportunidade antes, do nosso saudoso Chico Galo, presidente Paulão, Vossa Excelência deve saber, quando ele montou uma lanchonete ali no Parque Hortolândia. E eu recordo que nós, crianças, uma família bastante grande, optamos por uma pizza, eu nem sabia direito o que era a pizza, meu irmão mais velho que escolheu, mas eu lembro que o meu pai, ele pediu uma porção de azeitona, e aquilo deixou eu bastante incomodado, eu não conseguia entender, até porque eu provei na hora e não gostei, mas eu tive coragem, e aí a gente vem de uma família bastante rígida, abordar um pai nunca era muito fácil, mas eu tive coragem de perguntar para ele no outro dia, presidente Paulo, que está presidindo esse debate aqui. Eu nem lembrava mais no outro dia qual era o nome do alimento que ele consumiu, mas eu perguntei, pai, eu não consegui entender. Uma coisa que eu não gostei, e o senhor ficou o tempo todo comendo aquelas bolinhas verdes. E ele me respondeu dizendo o seguinte, aquelas bolinhas verdes, eu também nem saberia se eu iria gostar ou não, mas eu nunca tive a oportunidade de comprar ela. Nunca. Eu comi, porque foi a primeira vez que eu tive condição de levar vocês para o restaurante. E essas bolinhas verdes estão nas cestas básicas dadas ao servidor, ao funcionalismo da rede municipal. Nós precisamos, presidente, deixar bem claro que essa opinião ela é pessoal, não é naturalmente da casa, mas o que é da casa, nós nunca nos furtamos de debater e buscar o melhor diálogo com o funcionalismo para poder fazer que todas as partes sejam contempladas. Poder executivo que tem suas responsabilidades, poder legislativo que tem as suas responsabilidades e servidor que tem os seus direitos. Hortolândia cresce, se desenvolve, aliás, é uma das cidades que mais se desenvolve do ponto de vista econômico, do ponto de vista das realizações, e muito, presidente, muito se deve ao funcionalismo público. Se a cidade de Hortolândia é o que ela é hoje, é em razão do grande número de servidores públicos comprometidos em cada uma das suas áreas que nós temos na cidade de Hortolândia. E nós vamos continuar lutando para mais benefícios, sem tirar aquele que já existe. Quero finalizar agradecendo mais uma vez a possibilidade, quero acreditar eu, que seja premente, de um envio lá da Prefeitura para a Câmara de Hortolândia para criar essa alíquota e que a gente continue o debate sempre buscando atender os direitos daqueles que mais
precisam, sobretudo daqueles que mais precisam verdadeiramente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ananias. Pessoal, eu vou fazer aqui um questionamento ao Cafu e aproveito para ele quer fazer um esclarecimento, mas antes eu queria dizer aqui uma coisa. Quando a gente faz o debate descomprometido de querer fazer valer a nossa vontade e querer entender o todo, a gente começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, o sindicato hoje tem 1.200 pessoas filiadas lá, segundo o sindicato. Eu não posso dizer que é mentira, eu estou dizendo uma informação oficial que eu recebi. Entendeu? Então, olha, eu estou falando, você não me permite deixar falar, eu estou te dando uma informação, eu recebi essa informação do sindicato. Eu não posso dizer que é mentira. Você tem algum documento que prova que é mentira aí? Não tem, você não tem. Então, você pode buscar e no outro momento você me apresenta, mas não pode dizer que é mentira, porque, pô, vamos, sabe, pelo amor de Deus, vamos crescer aí. Então o que acontece? Pessoal, vocês têm 1.200 pessoas, segundo o sindicato, filiadas a ele. 4.089 pega cestas. Para poder, a prefeitura já deixou claro, tem uma pergunta da Rosângela dizendo assim, mas por que não pode de novo aqui? Olha, a prefeitura já disse, pode, desde que haja um acordo coletivo. Para fazer o acordo coletivo, não dá para ser direto com o servidor. Vocês conhecem a lei, lembra? Estou falando com pessoas inteligentes, me falaram, é verdade, vocês conhecem a lei. Não pode fazer senão um acordo coletivo. Acordo coletivo faz com quem? Com o sindicato. Agora, por que os outros 3.000 e pouco, ou os outros restantes, não se filiam ao sindicato para mudar então? Não, pessoal, olha só. Olha que interessante. Vocês querem um resultado, mas não querem fazer da maneira correta. Sabe quando vai acontecer isso? Nunca vai acontecer. E é melhor falar a verdade do que ficar mentindo nos corredores. Se ficar do jeito que está, nunca vai acontecer. E o pior, não vão poder dizer amanhã que a prefeitura nem a Câmara não quis. Porque os servidores que estão filiados estão decidindo. Quando a maioria não se filia, ora, quem participa decide pelos outros. Esse é um princípio básico. Cafu, quando você pode mandar a lei para a Câmara Municipal para poder... Pessoal, não estou fazendo coro para o sindicato, não. É só uma contestação. Quando que pode mandar a lei para a Câmara para que a gente possa aumentar essa questão dessa outra alíquota para reduzir para aquela faixa que... Pessoal, olha, eu fui criado no Nordeste. Meu pai me ensinou desde cedo que quando um fala, o outro ouve. Respeito é uma coisa que nivela as nossas relações de civilidade. Se nós estamos aqui no meio de um monte de gente que tem essa consciência, mas não há respeito, não sei o que nós estamos fazendo aqui então. Por favor, eu dei o direito de falar. Se alguém mais quiser usar a palavra, levanta a mão que eu vou conceder o direito. Mas, poxa vida, com respeito. Não, você fala e depois eu abro lá. Quando que essa lei pode vir para a Câmara? Nós vamos mandar já sexta-feira para vocês lerem segunda. Deixa eu falar em pé ali. Nós estamos mandando sexta-feira para a Câmara, todos os vereadores aqui, abrindo uma nova alíquota, né? Só esclarecendo para vocês. A alíquota que era de 4,5% para cima, que era 38%, então de 4,5% até 5.600 vai ter uma alíquota de 25%. E de 5.600 para cima, os 40%. Então, nós estamos mandando isso até sexta-feira, para que vocês possam ler na segunda e votar na sessão seguinte. Outro esclarecimento, deixar claro aqui, até porque o vereador ali teve dúvidas, e para que depois não tenham informações equivocadas, para não dizer mal intencionadas, porque para alguns é equívocos, mas a gente sabe que para outros são mal intencionados. O desconto só será a partir de outubro, após votar a lei. Então, não tem desconto em setembro, como não teve em agosto, como também não vai ter desconto em acúmulo.
certo? Então, votou a lei, então nós estamos mandando a lei para cá sexta-feira, vocês têm condição de ler na segunda, votar na outra sessão, então, em outubro, se tem o desconto já com essa lei nova, com nova alíquota. Concede uma parte, Cafu? Só para ficar um pouco mais claro, e claro que eu entendi, mas o desconto que será processado na folha que fecha agora em setembro, será os mesmos descontos que vêm sendo feitos no início do ano. Exatamente. Só muda o desconto a partir da lei nova aprovada. Tal. A outra questão, volto a falar, e o vereador Paulão foi claro, a prefeitura, ela não tem nenhum problema em fazer a troca de benefício, desde que seja no acordo coletivo. Então, acordo coletivo é sindicato. Então, é com o sindicato essa troca, não é com comissão, não é com abaixo-assinado, porque nada disso tem legalidade depois jurídica para essa troca. Então, nós fazemos. Agora, deixar claro aqui, toda essa troca, ela só pode ocorrer em 2025, por duas razões. Nós temos um contrato com a Sexta, como disse o Éder, que vai até abril do ano que vem. Então, nós não podemos romper um contrato, porque a multa nossa é cara. Então, eu não posso romper um contrato agora para começar a fazer essa mudança. E a segunda razão é que o ano que vem é ano eleitoral. Então, a lei eleitoral não permite que nós façamos nem de novos benefícios e nem troca de benefício. Então, isso também precisa ficar claro. E isso, nós temos total disposição, enquanto governo, de fazer essa troca. O sindicato não faz. Eu, pessoalmente, se eu estivesse no sindicato, também não aceitaria, porque, como disse o Ananias, isso é perder benefício. A gente tem que buscar conquistar mais. E deixar três coisas aqui muito claras para todos. O Paulão falou aqui do governo passado, que tinha feito um acordo e que a Câmara votou, de um reajuste de 25%. Quando ganhamos o governo em 2016 e assumimos dia 1º de janeiro de 2017, ficou 3 parcelas de 5,65 para nós. A lei de responsabilidade fiscal, ela é clara. Nenhum governo pode passar dívida para o governo seguinte. No dia 5 de janeiro de 2017, quando assumimos, nós abrimos um decreto de calamidade financeira, porque tinha problema financeiro. O Ângelo falou, vocês mexam em tudo, renegociem todas as dívidas, só que mantém o reajuste do servidor. E era o único que nós poderíamos não fazer, porque a lei de responsabilidade fiscal nos dava a garantia disso, de retirar e não dar esse reajuste. Os vereadores que estavam aqui votaram na época esse reajuste. O orçamento de 2017 não tinha, no orçamento de 2017, esse reajuste, não havia impacto financeiro e nós bancamos. Agora, em 2020 e 2021, e está aqui o sindicato, está aqui os vereadores, pela lei, não teve reajuste em 2020 e 2021 por causa da pandemia, nada nos obrigava a fazer esse reajuste. Nós discutimos o reajuste de 2022, e quando discutimos o reajuste de 2022, nós negociamos e demos a recuperação de 2021. E não demos ela passando para outro governo, não. Nós pagamos em novembro do ano passado a primeira, pagamos agora em maio a segunda, vamos pagar em novembro agora a terceira, e em maio do ano que vem nós vamos pagar a quarta. Então, as pessoas precisam voltar também e rever e ver os esforços que esse governo faz. Tá? Como disse o Ananias, nós, enquanto arrecadação esse ano, nós vamos perder 50 milhões do que tem projetado. E nem por isso nós somos buscar para penalizar servidor e falar que não vamos dar o reajuste ou não vamos pagar aquilo que tem que pagar. E o ano que vem, se não houver uma correção, e aí o presidente Lula está dizendo que vai fazer uma correção da FPM para os municípios, se não houver, o ano que vem a perda financeira e orçamentária será muito maior. Tá bom? Então, agradecer aqui para vocês e deixar claro
com a maior tranquilidade que a posição do governo vai ser sempre de negociar e buscar atender da melhor forma possível os servidores. Obrigado, Cafu. Vou passar para a senhora, depois tem o rapaz lá, mas eu quero pedir a gentileza de que a fala seja sobre o tema e que ela não seja de cunho pessoal, beleza? Por favor, 3 minutos para a senhora. Boa noite aos vereadores e a vocês também. Porém, eu quero falar com a doutora e depois da doutora, com o Cafu. 3 minutos. Ok, é coisa rápida. Doutora, a senhora, na sua fala, a senhora falou que a cesta básica melhorou os itens. Não é verdade, desculpa. Caiu a qualidade. Qualidade de muitos produtos e caiu também a quantidade de produtos, certo? Eu não sei se a senhora recebe a mesma cesta que a gente. Porém, a nossa cesta caiu e muito a qualidade. O que eu faço com aquele pacotinho de ervas que vem lá? A azeitona, que o nosso amigo aqui falou. Mas a azeitona é puro caroço. Por favor. Então, eu quero dizer para a senhora que realmente a cesta não tem qualidade. Não tem a qualidade que a senhora falou. E agora eu falo para o Cafu. A possibilidade, eu já entendi, e eu acho que o pessoal aqui também entendeu, que para a gente conseguir algo, nós vamos ter que trabalhar com o sindicato. Eu sou uma das diretoras do sindicato. E eu sei que, realmente, o que o Paulo falou, que tem 1.200 pessoas, é real. Porque a maioria que briga e quer benefícios não são afiliados. Mas eu pergunto para você, Cafu, há possibilidade de, já que a cesta é um benefício jurídico que não pode se perder, e se conquistar algo em cima, há possibilidade de melhorar a qualidade da cesta? Ok? Ok. Por favor, o rapaz ali. 3 minutos, querido. Não tem problema. Boa noite. Obrigado aí Paulão, pela oportunidade aqui de poder falar. É o seguinte, primeira questão, tenho uma dúvida sobre se a gente paga por uma coisa que se torna benefício, né? Se isso é um benefício. Uma dúvida que eu tenho. A gente paga pela cesta, então isso é um benefício questionável. Quando as contas vêm, eletricidade, água, quando a gente vai no supermercado, não vem parcelado, viu, Cafu? As coisas vêm de uma vez só. Aí vocês falam que isso é uma conquista. O reajuste, não sei se o pessoal sabe, é só uma correção da inflação sobre o salário. Não é ganho nenhum, né? Então, isso não é um ganho nenhum. É só uma correção do preço, assim como você vai no mercado, eles corrigem. Então, não sei por que a comemoração disso. Mas vamos ao mais importante, né? Eu queria saber se o poder municipal, né, se o governo municipal, tem o poder de conseguir converter, ou, enfim, de dar o vale alimentação para a gente, para os servidores. Quero saber isso, tá? Muito bem. Além disso, queria saber, se falaram da questão do orçamento, queria saber se o orçamento de Hortolândia ele é menor que de Valinhos, Sumaré, Montemor, Capivari, que conseguem pagar o vale. Quanto a isso, essa é uma questão. Então, assim, tem a capacidade de fazer? Ótimo, então faça. Agora, em relação ao sindicato, eu sou filiado do sindicato, estava na Assembleia, tá? A Assembleia tinha pouquíssimas pessoas, por sinal, que tomou decisão por uma grande maioria, podia abrir, podia fazer uma campanha. Agora, vocês estão há bastante tempo aqui na cidade, vocês sabem o histórico da atual diretoria do sindicato? Então, eu acho que a Câmara deveria saber qual que é o histórico dessa diretoria, como ela conseguiu chegar até lá, como foi o processo eleitoral, por que foi impedido outra chapa de concorrer, né? Seria importante saber disso também, porque vocês estão dando legitimidade, né, para essa diretoria, que é questionável. Tá? Então, é isso. Ok. Desculpa, eu esqueci seu nome. Pedro. Ô Pedro, quando eu reconheço o que a lei estabelece, não estou legitimando nada. Veja, a lei diz, e não é uma lei municipal nem uma lei estadual, é uma lei federal,
que estabelece que esses acordos coletivos são feitos pelo sindicato. Então, eu não estou legitimando. Eu sei o que diz a lei. Agora, se nós vamos falar fora do campo legal, aí é outra conversa. Não é? Então, não tem legitimação de nada. Tem o que a lei diz e está posto. Segundo, eu sou aqui o vereador que tem os 6 mandatos. Conheço quando o sindicato foi fundado lá em 1993. E conheço por quê? Porque na administração do Antônio Dias, quem daquela época o sabe muito bem como nós tratávamos os nossos servidores. Eu fui presidente 2 vezes dessa casa. Pergunte para os servidores da Câmara como eu os tratei. Então, nunca tive, na minha histórico, nenhuma ação de querer prejudicar servidor. E aí a minha história fala por isso. Agora, reconhecer um fato jurídico perfeito não me coloca em defesa do sindicato. Desculpa, me parece mais falta de organização. Porque o sindicato da cidade de Hortolândia, dos servidores aqui, sempre teve oposição. Nunca foi unanimidade, nunca teve uma grande participação, sempre teve. E o pior, no seu caso, ainda bem que você está afiliado dentro do sindicato, você pode travar essa luta lá, mas a grande maioria não está. Agora, se nós temos que fazer a ação do ponto de vista legal, como é que Câmara Municipal ou qualquer outro órgão vai legitimar aquilo que a lei proíbe? No campo do direito público, você e outros aqui sabem disso, tudo que a lei não diz que o público não pode ser feito. Para que o público faça, tem que estar expresso na lei. E a lei é expressa. Acordo coletivo é com o sindicato. Não importa para a lei se tem 1.200 de 5.000, se 10 participaram da Assembleia, é o que a lei estabelece, gente. Então, ao invés, e aí me permita até não vou falar pela idade, porque você é mais velho que eu, né? Então, assim, não é pela idade. Pela experiência política nessa cidade, sabe, eu acho que às vezes é importante que alguém tenha a luz de buscar a participação para mudar a história. Porque se for só dessa maneira, nós não vamos conseguir ver o benefício que nós tanto queremos. E eu vou dizer mais, é um direito. Eu fui sindicalista, eu fui funcionário da Unicamp. Eu parei ônibus no peito aqui na SP 101. Era moleque, mais desvairado de muitas coisas. Mas a gente sempre lutou para ter aquilo que nós pudéssemos falar. Agora, achar que vai cair de bandeja, não vai. E aí, se a própria categoria não consegue estabelecer isso, fica difícil. Pensem, por favor, de maneira, sabe, isonômica nessa questão, porque senão não tem jeito. Cafu, para você responder à questão do Pedro. Responder. Odete. Desculpa. Odete. A Ieda vai responder. Odete. Quando nós trabalhamos os itens da cesta, nós pensamos na segurança alimentar. Por isso que ele foi discutido com nutricionistas e passado pelo Conselho de Alimentação. Se a senhora diz que o item não está bom, que não melhorou o item, nós podemos rever. Por quê? Porque dentro da licitação, a empresa deve atender a qualidade estabelecida pelo profissional de nutrição. Então, havendo reclamação, identificando que esse item não é de qualidade, nós podemos pedir laudo, podemos pedir amostra, podemos, então, estabelecer, junto com o sindicato, uma comissão para verificar isso. Não nos furtamos de estar discutindo a qualidade. Se eles não entregarem item com qualidade, a gente tem que, e é uma obrigação da prefeitura, cobrar isso deles. Então, a gente está disposto a conversar a qualidade dos produtos com toda certeza. Ok, então, a secretária propõe a criação de uma comissão do sindicato, e eu gostaria que, quando dessa reunião, pudesse informar o presidente da Câmara, o Edivaldo, para que os vereadores que queiram acompanhar, a gente possa verificar, até para poder, em sendo questionado, ter condição de responder. Cafu. Não, são duas coisas. Primeiro, respondendo ao Pedro. Questão de benefício. A cesta é um benefício, porque ninguém paga a cesta inteira. Você não paga a cesta inteira, Pedro. Você tem um benefício. Você paga uma porcentagem dela. E nós diminuímos ainda mais essa porcentagem. Então, é um benefício.
Por isso que consta lá como benefício. No acordo coletivo, ela consta como um benefício. Certo? Então, ela é um benefício. Porque você só pode dizer que ela não é benefício se você pagar os 100% do valor dela, coisa que você não faz, como nenhum aqui faz. Então, é um benefício. E a justiça é clara, ela diz que nós temos que cobrar uma parcela da cesta. A prefeitura não pode dar ela totalmente de graça. Tá? E a segunda é dizer, nós demos reajuste sim. Você comparou Montemor e outros municípios, pergunte se eles deram o reajuste de 2020 e 2021 que você recebeu. Pergunte se esses municípios receberam. Faça essa comparação. As pessoas precisam parar de fazer demagogia, oba-oba e mentir, que é mais do que isso. Ousar as coisas da forma que o interessa. Eu não tenho nenhuma preocupação de fazer debate com ninguém. Não tenho medo nenhum de fazer debate com ninguém. Principalmente na questão de gestão pública. Porque nós sabemos o que nós fizemos aqui nesses 6 anos, nesses 7 anos. A população de Hortolândia sabe o que nós estamos fazendo aqui. 95% da população de Hortolândia tem orgulho de morar nessa cidade. E 86% aprova esse governo porque sabe o crescimento dessa cidade que tem a cada dia. Certo? Nós fizemos uma reforma administrativa onde nós procuramos valorizar os servidores. Todos os servidores, coisa que nenhuma outra administração aqui, porque tinha uma lei 12 aí, para a questão da progressão, nenhum governo deu progressão. Nós demos. O único governo que deu progressão por mérito para os servidores fomos nós. E mudamos a lei da reforma para dar melhor condição para que os servidores possam ter a sua progressão. Então, gente, volto a reforçar. Nós estamos dispostos a fazer qualquer debate. Nós sabemos o que nós estamos realizando nessa cidade e nós sabemos o comprometimento que nós temos com os servidores. Tá bom? Obrigado e que Deus os abençoe. Pessoal, algum outro vereador gostaria de usar a palavra? Oi? Na palavra dela, eu vou encerrar a inscrição, porque depois dela a gente termina e aí encerra. Porque eu acho que nós já chegamos num ponto onde ficou claro as questões. Quem? Tá, vocês dois só. Boa noite a todos que estão aqui hoje à noite. Boa noite. Sou servidora pública há 20 anos, completei esse ano. E, assim, o Paulão, o Cafu, principalmente o Paulão, hoje ele falou algumas palavras assim que, às vezes, pesam para a gente. Mas, na verdade, uma senhora ali se manifestou, eu esqueci o nome dela? Odete, faz parte da diretoria do sindicato. Se nós soubéssemos com clareza que realmente não poderíamos abrir, não devemos, na verdade, abrir mão desse benefício para ter o ticket, que diz que é o tão desejado pelos servidores. Hoje, se nós levantarmos a mão aqui, quem é servidor hoje aqui, dentro dessa casa que recebe hoje a cesta básica? Então, diante dessa quantidade de pessoas, e nós temos quase 5.000 servidores, hoje nós temos na live, que eu dei uma olhada agora há pouco, 400 pessoas. Nós temos uma representante ali que faz parte da comissão do sindicato. Diretora, por favor. Sim, como o Cafu mesmo falou, se falta algum benefício, se falta algum direito nosso, realmente, muitas vezes, por falta de organização nossa. Por quê? O Cafu, a administração, os vereadores estão sendo muito, assim, solícitos em atender hoje a nós aqui, aqueles que estão na live. Por quê? Porque nós não temos realmente organização. Cadê o restante do pessoal que tem interesse hoje na troca do ticket? Que tem interesse da troca da cesta básica? Quem está em casa agora está me ouvindo. Então, assim, o Paulão falou palavras duras, né? Às vezes você fala, nossa, a gente não queria estar ouvindo isso. Mas também, quantas pessoas aqui fizeram um abaixo-assinado para fazer a troca, mas quantos realmente procuraram a diretoria do sindicato para tentar fazer isso antes de chegar até aqui? Então, assim, a gente não está tendo, talvez, a oportunidade de chegar no bispo, não sei porquê, se não está tendo a forma legal, se não está buscando isso através dos recursos da lei, mas se tem algo errado e está acontecendo aqui, como o Cafu falou, talvez propriamente por falta de organização nossa e daqueles que estão reivindicando o ticket. Claro que é muito interessante para nós, seria muito mais
importante a gente poder ter o nosso ticket, o nosso vale alimentação e comprar aquilo que a gente deseja. Porque, como muitas pessoas falou, se a qualidade caiu, quantas reclamações a gente tem oficialmente registrada de que a qualidade não está boa? Então, mas uma só, diante de quantas pessoas? Pessoal, vamos respeitar a fala dela, por favor, para a então, conclusão. Assim, vamos começar, como o próprio Paulão falou, e o Cafu também falou, dessa forma nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos. E eu não estou aqui falando contra ninguém, porque eu tenho 20 anos de serviço público, eu também recebo a cesta básica. Tem coisas lá que eu utilizo, tem coisas que eu não utilizo. É claro que seria muito mais interessante eu ter o ticket para eu comprar o que eu quero, do que eu pegar uma cesta básica e, às vezes, ter que desfazer de algum item. Mas, sem organização, sem a presença de todos realmente que querem essa troca, a gente vai ficar perdendo tempo. Porque quantas pessoas trabalharam? Eu vim direto do trabalho hoje para cá. Muitos aqui vieram também. Ok. Então acho assim, organização para a gente poder conseguir aquilo que a gente realmente quer. Como o Cafu falou, a administração está disposta, mas quem tem que ver isso para a gente realmente é o sindicato. Então, a gente tem que buscar eles. Obrigada. Pedro, você está me ouvindo, Pedro? Pedro, você me ouve? Pedro, me ouça, por favor. Quando você diz que está usando o sindicato como barreira, para você fazer essa afirmação, vai entrar na mesma história de que é mentira que tem 1.200. O que você precisa fazer? Vá atrás da lei, pegue a lei, mostre na lei que é mentira e aí você desmascara. Porque falar de maneira leviana é fácil, Pedro. Nós não podemos colocar interesse político acima do interesse do servidor, Pedro. Então, se isso não é verdade, se é uma barreira levantada, por favor, levante a informação e torne ela pública. Porque senão, Pedro, é complicado. Nós estamos aqui no exercício de poder mostrar a verdade. Aí você, no meio, levante e diz, é só conversa para levantar barreira? Pô, o que nós estamos fazendo aqui? Somos palhaço agora? Está errado, Pedro. Eu sou. Pedro, eu te perguntei, eu sou palhaço seu? Então, poxa, me trate com o respeito que eu te tratei desde o começo. Eu te concedi a palavra. Então, num debate, precisa ter seriedade, precisa ter respeito. Porque se não tiver respeito, você vai continuar fazendo o que você faz bem. Só isso e nada mais. Por favor, cresça. Com a palavra, o cidadão ali, por gentileza. Pedro, tá certo você. Você e os seus seguidores estão perfeitos. Diga, querido. Boa noite, eu também sou sindicalista também. Eu só gostaria de fazer uma pergunta ao Cafu. O Cafu diz que nessa época não pode dar a cesta básica devido ao contrato que tem, né? E também no ano que vem não vai poder dar por causa das eleições. Mas uma pergunta que eu faço, tanto para mim tirar dúvida, e também para aqueles que queiram se sindicalizar, se há possibilidade, no ano de 25, a cesta básica e mais o vale alimentação, ou seja, o vale tique refeição, se há essa possibilidade da gente pegar a cesta básica mais o vale alimentação. Um benefício em cima da cesta básica. Muito obrigado. Perfeito. Viu? Pessoal, o último inscrito é o Bruno. Por favor, e aí encerramos com a fala do Bruno. O Bruno aí, Elisângela, por gentileza. Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Na verdade, eu queria fazer uma sugestão. Na verdade, nem era questionamento, junto dos servidores, aproveitar esse momento. As comissões que foram instituídas aí e tudo mais para trazer essa pauta para a reunião. O bispo falou uma coisa, eu como sindicalista, sindicato tem um sindicato à parte na Guarda Municipal, e ele falou, conquistas que a gente tem, sindicalista não deve abrir mão mesmo. Então, por certo ponto, eu concordo. Porém, a assembleia do sindicato é soberana a qualquer vontade de diretoria. E realmente, se a gente for perguntar para ele quantas pessoas participaram da última assembleia do sindicato e quantas pessoas tem aqui, acredito eu, bispo, que tem muito mais aqui hoje do que na assembleia, não é?
Então, gente, não adianta, é o caminho, é a filiação. Já que esse pessoal dessa comissão se mobiliza, faz uma filiação em massa, procura o sindicato. Bispo, vamos fazer uma Assembleia Geral, vamos votar isso. A gente abre mão da cesta, que é um direito judicial, e vamos, que a gente vai ficar aqui debatendo, gerando um desgaste enorme com o governo, que já se mostrou já favorável a fazer a troca, se for legal. A Câmara Municipal sempre aberta a debater, a discutir. Então, o caminho é esse, gente. É a gente tomar o problema para a gente, já que essa questão é nossa, a gente se mobilizar, fazer essas comissões andarem, juntar todo mundo, e não tem outro caminho. Legalmente, é mobilização em massa, solicitar uma Assembleia Geral e fazer essa votação, abrir mão da cesta e pedir o vale, a questão de valores e tudo mais. A gente vai discutir num segundo momento com o governo. Essa é a minha sugestão. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Bruno. Cafu, respondendo o senhor que perguntou lá. Só esclarecendo, é assim, a cesta básica ela não vai ser cortada nem agora, nem o ano que vem. O que nós estamos dizendo? Nós assinamos um contrato com a empresa e que vai até abril do ano que vem. Então, esse contrato não pode ser rompido, porque se nós rompermos esse contrato, nós temos uma multa. A questão de trocar, eu volto a afirmar aqui, eu falei desde o primeiro momento, para nós não tem nenhum problema. Isso tem que ser acordo coletivo. É aquilo que o Bruno falou, é o que o Paulão falou aqui. Se a grande maioria for numa assembleia dos sindicatos lá e fizer a mudança, ok, o sindicato vai ter que acatar. Mesmo ele não concordando, mas a Assembleia Soberana ele vai ter que acatar. E aí a gente pode fazer essa troca. O que eu estou dizendo é que essa troca não pode ser feita o ano que vem, porque o ano que vem é ano eleitoral e tem várias coisas que nós somos impedidos, enquanto administração pública, de fazer. E essa é uma delas, certo? Agora, se fizer isso para 25, ok. Agora, respondendo também ao senhor, de dar cesta básica, mais vale ou isso, aquilo. Gente, nós estamos negociando todos os anos. Esses 7 anos nós negociamos com o sindicato e buscamos aquilo que é possível. Isso vai depender muito da conjuntura, do orçamento, daquilo que a prefeitura tiver condição. Volto a falar, nós, esse tempo todo, buscamos, em nenhum momento, prejudicar o servidor e sim melhorar a cada dia a condição para o servidor. Tá bom? Obrigado, gente. Bom, com a fala do Cafu, eu quero agradecer a cada um dos vereadores que estão aqui presentes. Os encaminhamentos foram dados. Eu acho que isso esclarece. Pessoal, só para eu fechar, só um segundo. Esclarece de que os vereadores votaram uma lei para prejudicar os servidores, o que não é verdade. E vai vir uma nova lei e nós vamos votar porque vai causar um outro benefício aos servidores. Qualquer questão, essa casa sempre esteve e está aberta para esclarecer e responder. Estamos sempre à disposição daqueles que querem conversar corretamente para buscar solução. Daqueles que não querem, não precisam fazer nada. Deixa do jeito que está. Um abraço, fiquem com Deus.